Olá galera, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso círculo trigonométrico, mas hoje com foco diferenciado, com foco na tangente. Em aulas passadas, você viu que a tangente de um ângulo agudo, ou seja, dado um ângulo alfa entre 0 e π sobre 2, você conseguia definir a tangente desse ângulo, tangente de alfa, por meio de uma razão. A razão seno sobre cosseno. Bom, só que quando a gente estuda o círculo trigonométrico, a gente não fica limitado, a gente não fica preso a ângulos do primeiro quadrante, ou seja, a gente não fica preso a esse intervalo. A gente vai sair desse intervalo. E a pergunta que fica é, será que isso daqui, que foi definido para o primeiro quadrante, pode ser definido para qualquer quadrante? Ou seja, para ângulos em qualquer quadrante? Ou melhor, para ângulos que estejam em qualquer lugar do nosso círculo trigonométrico? Essa é uma pergunta a se fazer. Bom, como a tangente é definida por uma razão, uma divisão, a gente tem que recordar que uma divisão é possível desde que o denominador não seja zero, não seja nulo. Então, para isso aqui acontecer, o cosseno do ângulo, e agora eu já não estou mais falando especificamente só do primeiro quadrante, eu já estou querendo generalizar com vocês, tá? Esse ângulo ele tem que ser diferente de zero. O cosseno desse ângulo é que tem que ser diferente de zero, para que essa divisão seja possível. Então, se eu quero sair do primeiro quadrante, quero generalizar isso para qualquer arco no círculo, eu tenho que me preocupar e verificar se em algum momento isso acontece. E a gente sabe que sim. A gente sabe que existem alguns ângulos em que o cosseno é zero. A gente sabe que cada ângulo está associado a um ponto nesse plano cartesiano e que a abscissa e a ordenada desse ponto vão fornecer para a gente o quê? O seno e o cosseno daquele ângulo. Então a sua pergunta é, onde que o cosseno é zero? Porque para esses pontos a gente tem que excluir esses pontos do domínio. Quer dizer, a gente não pode falar que para esses ângulos a tangente fica definida dessa forma. Então, vamos nos perguntar, onde que o cosseno é zero? Isso aqui, ó, é uma indagação. Vamos inicialmente colocar uma interrogação aqui, como se a gente estivesse perguntando, né? Onde que o cosseno é zero? Lembra que o cosseno é zero em todos os pontos, todos os ângulos, perdão, que recaem sobre os pontos B e B'. Isso já foi visto em aulas passadas. Todos os ângulos, todos os arcos trigonométricos que recaem sobre B ou B' têm o cosseno valendo zero. Para você que já esqueceu, se você tem um ângulo que recai em B, por exemplo, vamos escrever assim, um ângulo em B, um ângulo que recai sobre esse ponto B. A gente tem que o seno dele, o seno desse ângulo, vamos dar um nome para esse ângulo, chamar ele de um beta, ok? Então o seno desse ângulo é 1 e o cosseno dele é 0. Então em B, essa definição não vale. Da mesma forma como em B', tá? Se você escrever aqui ângulo em B', tá? Análogo ao que eu fiz lá, vou chamar esse ângulo em B' de beta', tá bom? Então, eu tenho que o seno desse ângulo é menos 1 e o cosseno desse ângulo é 0. Então, se a gente quer generalizar a tangente, ou seja, eu não quero ficar preso ao primeiro quadrante, se eu quero falar sobre qualquer ângulo no círculo trigonométrico,
esses dois lugares, né, ângulos que estão em B ou ângulos que estão em B', eles não podem fazer parte do domínio, quer dizer, não vale essa definição para eles. Então, vamos escrever a tangente de uma outra forma. Acompanha comigo aqui no próximo quadro. Então, vamos reestruturar a nossa definição de tangente. Então, a tangente de um ângulo alfa, ela é a razão do seno de alfa com o cosseno de alfa. Tá? Continua sendo essa razão. Agora, a gente tem que se preocupar em eliminar os ângulos, os valores para alfa, onde o cosseno dá zero. E a gente viu que isso acontece sempre quando o ângulo recai em B ou em B'. Então, isso aqui é válido desde que o ângulo alfa seja diferente. A gente agora tem que escrever a expressão geral dos arcos que recaem em B ou em B'. Bom, ângulos que recaem em B ou em B' são escritos da seguinte forma: Kπ sobre 2 com K inteiro e K sendo número ímpar. Tá? Então, se você pega números inteiros e ímpares, tá? Ou seja, 1, 3, 5, ou seja, π sobre 2, 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, qualquer que seja um arco desse tipo, ele vai recair ou em B ou em B'. E aí, se você exclui esses elementos, você exclui esses arcos, se você pega um alfa diferente disso, você nunca está em B ou em B'. Então, fica definida a tangente desse jeito. A tangente ela pode sim ser generalizada, tá? Como seno sobre cosseno, para qualquer que seja alfa, desde que isso daqui seja mantido. Bom, e agora você deve estar se perguntando, Silvio, você fez uma demonstração geométrica para o seno, você fez uma demonstração geométrica para o cosseno, né? Você mostrou que o seno e o cosseno aparecem ali num triângulo retângulo, dentro do seu círculo trigonométrico. E a tangente? Existe alguma demonstração geométrica, alguma representação geométrica para ela? Sim, existe. E é isso que nós vamos ver agora. Tá? Acompanha comigo aqui na figura. Então, temos um círculo trigonométrico, tá? O eixo X, o eixo Y aqui. Agora, está aparecendo um outro segmento orientado aqui, que até então você nunca tinha visto. O que é isso, senhor? Bom, inicialmente, isso aqui é apenas uma reta tangente ao círculo. Tangente em A. Ponto. Inicialmente, é isso. Tá? Bom, se ela é tangente ao círculo em A, eu sei que toda reta tangente no seu ponto de tangência forma com o raio um ângulo de 90 graus. Então, essa reta é perpendicular ao eixo X. Vamos escolher um ângulo qualquer aqui no círculo trigonométrico. Tá? Eu vou escolher um no primeiro quadrante. Poderia ser em qualquer outro lugar. A demonstração é de forma análoga, é feita de forma análoga. Eu vou escolher aqui no primeiro quadrante um ângulo alfa qualquer. E aí você sabe que associado a este ângulo, tá, existe um ponto no círculo trigonométrico, eu vou chamar esse ponto de P. Tá? Vamos fazer a projeção desse ponto no eixo X. Tá? A projeção também ela é perpendicular. Vamos chamar esse ponto aqui de E. Recordando aqui, O, o centro do nosso círculo trigonométrico. Tá? Desse triângulo retângulo reto em E, OE é o valor da abscissa desse ponto e EP
é o valor da ordenada desse ponto. E agora, a gente vai fazer o prolongamento do raio OP, até que ele intersecte essa reta tangente ao círculo trigonométrico. Então, fazendo esse prolongamento, obtemos sobre essa reta um outro ponto, chamá-lo de Q. Como essa reta é perpendicular ao eixo X, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, o eixo Y também é perpendicular ao eixo X, quer dizer, você tem duas retas que formam o mesmo ângulo com uma terceira, com uma transversal, isso é condição para que essas retas sejam paralelas. Tá? Então, a gente aqui tem dois triângulos, que esses triângulos são semelhantes. Que triângulos são esses? Triângulos com vértices em O, E e P. Veja, tem um ângulo reto e um ângulo alfa. E o triângulo com vértice em O, A e Q. Também tem um ângulo reto, um ângulo alfa. Então, esses triângulos são semelhantes. Vamos escrever isso. O triângulo O, E, P é semelhante ao triângulo O, A, Q. E a gente sabe que em triângulos semelhantes, a razão entre os lados correspondentes, ela é a mesma. Quer dizer, se eu pego aqui a hipotenusa do triângulo OEP e divido pela hipotenusa do triângulo OAQ, ela vai me dar uma razão, que tem que ser a mesma se eu pegar, por exemplo, um cateto oposto a alfa do triângulo pequeno e o cateto oposto ao ângulo alfa do triângulo grande, do triângulo maior. Então vamos escrever essa razão, tá? Vamos inicialmente escrever a razão das hipotenusas. As hipotenusas são OP do triângulo pequeno e do triângulo grande, a hipotenusa é OQ. Essa razão tem que ser a mesma entre os catetos. Então, do triângulo pequeno, um cateto, né, o cateto oposto a alfa, é o EP. E o cateto oposto a alfa do triângulo grande é o AQ. E agora, a gente vai olhar para a razão dos catetos adjacentes a alfa. Tá? Os catetos adjacentes a alfa são do triângulo pequeno OE e do triângulo maior é OA. E o que vai nos interessar nesse momento é só essa parte final aqui, ó. Somente essa parte final. O EP, aqui, OE e OA. Então, veja no seu círculo trigonométrico o que são esses segmentos, o que esses segmentos representam para você. Tá? O EP é a abscissa do ponto P. Então, portanto, ele representa o seno do ângulo alfa. Então, reescrevendo o EP como seno de alfa. Tá? Quem é o AQ? Bom, o AQ eu ainda não sei. Não sei o que isso representa. AQ é a altura desse triângulo maior aqui, ó, que ficou traçado, que ficou determinado pelo prolongamento do raio intersectando essa reta tangente ao círculo. Aqui eu ainda não sei o que é. Vou deixar ele aqui guardadinho. OE. Bom, OE é a abscissa do ponto P. Portanto, se é a abscissa do ponto, ela vai me fornecer o cosseno desse ângulo. Então, isso aqui é o cosseno de alfa. E OA, de O até A, é o raio do círculo. A gente sabe que vale 1. Bom, uma igualdade
desse tipo, igualdade de frações. Você sabe que o produto entre os meios e os extremos tem que ser o mesmo, tá? Então, você vai multiplicar aqui, o pessoal fala multiplicar cruzado, né? Ou simplesmente você pode pegar o aqui, que aqui está dividindo, passar para lá multiplicando no lugar do cosseno, e o cosseno que está lá vem para cá dividindo, tá? Então, você vai encontrar a seguinte expressão, que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa é igual a esse aqui, que a gente ainda não sabe o que é. E aí você está com uma interrogação, mas Silvio, isso aqui a gente não definiu como sendo a tangente de um ângulo qualquer, né? Guardadas as proporções, que não pode recair nem em B nem em B', lembra disso, tá? Eu vou responder sim, é a tangente do ângulo alfa. Então você conclui que a tangente do ângulo alfa é aquele aqui, aquela altura do triângulo determinado pelo prolongamento do raio até intersectar a reta tangente ao círculo. Talvez não seja à toa que essa razão seja chamada de tangente, não é mesmo? E aí você tem uma representação geométrica para a tangente de um ângulo. Pode ser feita para um ângulo qualquer, de novo, desde que não esteja em B nem em B'. Então é isso, galera. Forte abraço e até a nossa próxima aula.